Bom, pessoal, então vamos retomar aqui. A ideia agora é a gente fazer um momento onde nós possamos acessar o sistema, mostrar o que vocês acharem que é importante de ver das características do sistema. Eu gostaria só, antes de começar a tirar as dúvidas, gostaria só de retomar um ponto aqui que o Dr. Mauro solicitou, que é a respeito de como que poderia funcionar a questão dos processos administrativos, né? Então, como eu ressaltei, lá no nosso tribunal, nós temos uma situação um pouco peculiar, né? Que o processo, para ser julgado, ele precisa ser distribuído, que é diferente da situação aqui da 15ª região, né? Que existe um gabinete, um órgão, que é a vice-presidência administrativa, responsável por essa relatoria, né? Então, o que acontece? Nesse cenário, o processo ele poderia certamente tramitar do início ao fim dentro do PROAD, sem a necessidade de ter integração com outro sistema, porque ele só continuaria tramitando. Existe um despacho para ser analisado como um recurso administrativo. Esse recurso pode ser analisado dentro do próprio PROAD. A relatoria pode solicitar informações de outras áreas, solicitar pareceres, tudo tramitando dentro do PROAD, fazendo encaminhamento, estabelecendo prazos, né, e depois juntando a decisão final, né. Inclusive, havendo divergências, eventualmente numa sessão de julgamento, essas divergências elas também podem ser juntadas pelos desembargadores dentro do próprio PROAD, por meio de funcionalidades, como por exemplo a juntada, né, de pedidos complementares. Aquilo poderia ser juntado, ia fazer parte dos autos, aquelas manifestações, e depois poderia sair o acórdão final, incluindo as divergências. Não sei se aqui é essa a prática, né? Mas, certamente, o ambiente e a estrutura do TRT da 15ª em relação à análise dos recursos administrativos é muito mais propícia a tramitar exclusivamente no PROAD do que na própria 12ª região. Que lá a gente optou por autuar no SAP 2, único e exclusivamente pela necessidade de distribuir, utilizando os mesmos critérios e pesos utilizados no sistema SAP 2, certo? Então, eu tenho aqui a Ângela, isso. A Ângela deixou algumas perguntas aqui, eu vou ler. A primeira seria sobre os dados do e-gestão, né? Nós já conversamos antes do intervalo, mas é importante esclarecer uma dúvida. Se os dados do e-gestão, como que os dados dos processos administrativos são levados para o TST? Né? Se não há integração do PJE com o e-gestão, como que isso acontece no TRT da 12ª? Lá nós temos uma situação onde toda a informação que vai para o e-gestão do TST é coletado por meio de um sistema de BI, de inteligência ao negócio, né? Um ambiente de inteligência ao negócio. Então, esses dados são extraídos automaticamente dos sistemas de forma a compor todas as informações para serem enviadas lá para o TST. No caso específico dos dados de recursos humanos, muitas vezes esses dados estão registrados no sistema de recursos humanos, elas são extraídas as informações ali, por meio do sistema de BI, né, e são enviados para a gestão. Tem uma outra dúvida aqui em relação aos honorários periciais, né? Porque aqui parece que existe um sistema onde a vara solicita, é feita uma análise da Secretaria Judiciária, e aí depois vai para a administração para fazer o pagamento, né? Bom, é até importante esse esclarecimento, eu vou aproveitar para fazer um esclarecimento geral em relação ao PROAD. Lá no tribunal nós contamos também com diversos sistemas responsáveis por algum assunto bem específico, né? Então, por exemplo, um sistema de registro de frequência. Se existe um sistema de registro de frequência, o registro de frequência não tramita no PROAD, né? Nós fizemos essa dissociação. Então, o PROAD é utilizado para todos aqueles pedidos que não existem uma ferramenta específica para esse tratamento, né? Em algumas situações que existem a ferramenta específica, como eu comentei, que é o caso
de uma ferramenta de apoio à fiscalização de contratos é feito numa ferramenta específica, mas o resultado daquela fiscalização é juntada no PROAD, né? Então existem diversas formas da gente poder trabalhar essas integrações com outros sistemas especialistas, né, que tratam de assuntos específicos. O caso específico dos honorários periciais está na mesma linha. Os honorários periciais lá no TRT de Santa Catarina, existe um sistema específico que fica disponível para os diretores de secretaria, onde eles pegam o despacho do juiz, colam no sistema, solicitam o pagamento dos honorários periciais, indicam o perito. Esse pedido cai automaticamente para o nosso gabinete da presidência, que é o responsável por analisar e controlar o orçamento dos honorários periciais, e aprovado já cai lá na Secretaria de Orçamento e Finanças, que é para fazer o pagamento efetivamente, né? Nesse caso específico não houve a necessidade, né, a administração entendeu que não precisava nem criar um processo no PROAD, porque o sistema já atendia de ponta a ponta a solução de pagamento de honorários periciais, né? Mas eu reforço mais uma vez aqui, havendo a necessidade de qualquer integração, o sistema dispõe de mecanismos, tecnologias, que são web services, para poder fazer essa integração com qualquer sistema. Uma situação similar que é atendida pelo PROAD é o caso da devolução de eu acho que tem que, custos. eu acho que só ligar para o som. Deu? Um sistema que, melhor, uma situação que não tem um sistema específico e é atendido pelo PROAD é o caso de recolhimento de custas judiciais, né? Quando há um recolhimento indevido, em guia equivocada, então esse procedimento é via PROAD, né? A Secretaria da Vara entra no PROAD, registra o pedido lá, instrui com algumas peças, alguns documentos e tramita tudo via PROAD, essa restituição. O Felipe me alertou aqui, foi interessante, resgatando o assunto dos honorários periciais, até questão de uns 3 anos atrás, era um assunto do PROAD. Quando a gente não tinha um sistema especialista para isso, os honorários tramitavam via PROAD. O diretor da vara fazia a solicitação de pagamento de honorários periciais, automaticamente essa solicitação caía no GAPRE, que é o responsável por analisar, o GAPRE é o gabinete da presidência, responsável por analisar esses pedidos, e aí ele dava um encaminhamento para a Secretaria Financeira para pagamento. Então foi uma situação bem importante, o Felipe lembrou, é que assim, não existia um sistema especialista, estava tramitando o PROAD. Na medida que a gente implantou um sistema especialista, nós tiramos essa tramitação do PROAD. Só para fazer uma parte aqui, com relação a isso, mostrar como o PROAD serve como uma ferramenta de fomento da gestão. Então, no princípio não havia o assunto honorários periciais, e depois que ele entrou em produção, o PROAD, a gente observou depois de um ano, que o maior número de processos era de assuntos de honorários periciais. E isso levou à busca do sistema especialista. Então, a gente vai diminuir o trabalho, facilitar a vida desse maior número de expedientes administrativos. Isso ajuda a administração a focar no maior número de casos, sendo mais eficiente. Perfeito. Alguém teria alguma outra dúvida para a gente esclarecer agora? Não? Vocês gostariam de ver o sistema funcionando desde o cadastramento? Bom, então vamos fazer... Vamos começar. Assim, ó, a primeira coisa, quando a gente entra no sistema, a primeira tela que ele mostra é uma tela que a gente chama a tela dos meus avisos, né? Então nessa tela aqui ele concentra, primeiramente, o sistema é organizado assim em abas. Essas abas aqui, cada aba dessas aqui, é uma área, né, uma unidade organizacional a qual eu tenho permissão, né? Então, eu não sei quem que está logado. Quem está logado aqui, quem está autenticado é o Pompeu.
Então o Pompeu ele tem permissão dentro do PROAD para atuar dentro do SEDES, que é a Secretaria de Desenvolvimento, para atuar dentro da CEFIM, que é um outro setor, do CEINT, que é um outro setor, né? Então os processos são organizados pelas unidades organizacionais que o Pompeu tem acesso. Então dentro do SEDES ele tem aqui um primeiro painel que são todos os avisos que o sistema quer dar para ele. Daí ele diz aqui, ó, na data do dia 20/11 tem um pedido complementar, né, ou um pedido de conhecimento. Aí ele diz, ó, tem um pedido de conhecimento da direção geral para o Serviço de Desenvolvimento de Sistemas no processo tal, né? O processo é do tipo protocolo externo e tem esses documentos. Ele pode clicar aqui e já ver direto o que é esse processo e aí tomar realmente o conhecimento da informação que a direção geral havia solicitado para ele, né? Então, nesse painel, que é de avisos, aparece tudo que o sistema precisa mostrar para o usuário, né? Então, se tem um pedido complementar, que é em cima de um processo que ele está trabalhando, se tem um pedido de conhecimento, ele vai aparecer aqui, né? A partir dessa tela aqui, normalmente, qual que é o fluxo de trabalho? As pessoas vêm direto já nos painéis de controle. A primeira coisa, ou eles vão verificar o que está pendente para trabalhar, através do painel de controle pendentes para minhas áreas, que aí ele, da mesma forma, ele mostra separado em abas os processos de cada área, né? Tem uma opção de ver todos os processos, e ele vai mostrando processo, processo. Então aqui, por exemplo, este processo aqui, tem o número 12.928, ele está pendente na minha área desde o dia 15 de janeiro. O que é esse processo? O assunto também é um protocolo simplificado, teve um encaminhamento, que o resumo dele é o encaminhamento do plano de contratação de TI, né? Tem um post-it aqui, alguém cadastrou um alertazinho, botou um papelzinho amarelo no processo. Então ele pode pegar, trabalhar, abrir aquele processo para ver. Quando ele abre, ele não tem opção ainda alguma para trabalhar, porque o processo está só na área dele, né? Ele vai ter a opção de manipular o processo quando ele assumir o processo, certo? Então quando ele assume o processo, pode assumir. Aí, a partir de agora, vai aparecer todas as ações que ele pode realizar nesse processo. Nós precisamos de um pouquinho de paciência que a gente está no ambiente de homologação, hein? Então aqui, ó, agora que ele assumiu, ele tem as opções para trabalhar no processo. Ele pode, normalmente, qual que é o fluxo? Normalmente a pessoa já vem e já clica na opção lá de ver todos os documentos, ou já vai no último documento e vai ver se é um despacho para fazer alguma informação. Então, nesse caso, é um documento, foi uma planilha Excel que foi juntada no processo, que contém o plano de contrato. E tem um despacho acima aqui, né? Então aqui, por exemplo, tem... clica, Pompeu, vê todo o processo. Vamos... Então aqui é uma situação que o Pompeu entrou, foi ver o que estava pendente para ele trabalhar, encontrou que esse processo está lá na lista de pendências, ele resolveu assumir para começar a trabalhar nesse processo. Agora ele vai fazer uma leitura de todos os atos que foram praticados, né? Ele vai ler todos os documentos e aí vai definir o que deve ser feito. Vamos imaginar que ele tem aqui mandar para alguma área tomar alguma providência, né? Então ele pode fazer isso só simplesmente encaminhando para a área e colocando o motivo do encaminhamento para providências, ou ele pode, se ele quiser colocar alguma informação a mais, Pompeu, vamos até fazer diferente, vamos fazer por meio de uma minuta. Ele pode fazer um despachinho, ao invés de só fazer um encaminhamento, ele pode fazer um despacho, né? Um despacho de encaminhamento,
Então, ele tem a opção de selecionar qual é o tipo de documento. Aqui ele escolheu despacho. Se a área tem um controle de numeração próprio, pode informar a numeração desse despacho. Descreve qual que é a descrição deste documento do despacho. No caso aqui ele optou por despacho de encaminhamento. Ele já diz qual é o tipo de documento, qual é o tipo de acesso a esse documento, se é um documento que é de acesso livre, se é um documento que vai ser restrito, ou se é um documento que ainda contém um assunto que está em processo decisório. Bom, é até um bom momento para a gente explicar esses diferentes tipos de acesso. Documento livre significa que é um documento público, qualquer um que entrar no processo vai conseguir ver. Um documento de acesso restrito. O acesso restrito é um documento que é algo sigiloso, que só pode ver o conteúdo daquele documento quem é interessado naquele processo, ou quem está trabalhando com o processo, né? E o outro nível, que é o em processo decisório, é um documento que tem uma informação, um parecer, mas que não há uma decisão sobre aquele assunto, e ele fica então só restrito a quem está trabalhando com o processo. Então são esses três tipos, níveis de acesso. Esse processo decisório, ele é uma ferramenta muito importante dentro do PROAD, porque logo que nós implantamos, não existia esse tipo de acesso, esse tipo de controle de acesso. Só que o que acontecia? As áreas técnicas faziam um parecer sobre algum assunto, né, uma informação técnica, um parecer técnico. Antes de ter uma decisão da autoridade competente, as pessoas, pela questão da transparência, já estavam recorrendo de um parecer técnico, né? Então, gerava um conflito, né? Recorrendo. Não houve decisão, então não tem o que recorrer. Só que as pessoas se adiantavam, né? Então, o que acontece? Foi criado esse em processo decisório. Então, quando é um parecer técnico, a área faz esse parecer, coloca em processo decisório. A autoridade competente vai analisar esse parecer, vai despachar dando um ok ou não, e se for ok, é liberado o acesso público, e aí sim a pessoa, o interessado, vai ter acesso e vai poder recorrer, né? Então essa é a diferença dos tipos de acesso, né? Aqui, além de definir também o tipo de acesso, é possível dizer quem que vai assinar esse documento. Então aqui ele pode criar uma situação onde tem mais do que uma pessoa para assinar. No caso eu e ele. E ele pode então fazer o despacho dele aqui. Até aumenta a telinha aqui para ficar mais fácil. Então o despacho, ele pode editar o despacho aí. Faz um despachinho simples aí. Bota, não, mais criatividade aí. Não, a TI normalmente se limita a teste, né? Isso. Não, despachando com o Gustavo, diz assim, para a readequação do plano de contratações, assim, então acho que certo, Pompeu. Ok. Né? Isso aí é um texto qualquer, né? Cada um, inclusive nesse momento aqui pode ser utilizado um autotexto, né? O sistema dispõe de autotexto ó, tá vendo a criatividade, né? A criatividade do pessoal de TI é isso, né? Então, ele colocou ali um autotexto, que o autotexto era teste e substituiu por teste, né? Não, muito bom. Então, aqui então pode ser colocado o conteúdo do despacho, e se, por exemplo, ele quisesse colocar alguma observação para eu observar quando for assinar esse documento, ele colocaria aqui. Preste atenção na contratação número tal, porque ali existe um risco de não haver fornecedor, por exemplo. Então, ele pode colocar esse tipo de observação. Ele pode também já dizer, sugerir, que após todas as assinaturas deste documento, esse processo seja encaminhado para uma determinada área, né? Então, ele já sugere o encaminhamento aqui. Então, ele diz, ó, após a assinatura, encaminhar esse processo para... Bota Cefim, que tu também tens. Cefim não existe mais, só.
Bota SOF. SOF. Aqui para providências, por exemplo, né? E aí sim, aqui ele está juntando duas ações, vejam, né? A primeira é fazendo um despacho, e logo que isso daqui, esse despacho virar um documento dentro do processo, o sistema já vai automaticamente fazer o encaminhamento para aquela área. Aqui também existe a possibilidade de fazer um despacho, conforme eu comentei com o colega na dúvida anterior. Isso daqui eu estou fazendo um despacho para que uma determinada área tome uma providência. Eu posso já colocar quantos dias ele tem para fazer esse procedimento, né? Então já posso abrir um prazo para ele tomar providências. Isso. E aí, naturalmente, a gente pode colocar já no despacho, faça-se a readequação do plano de contratações no prazo de 5 dias. Aí vem e lança aqui o prazo de 5 dias. Né? Então essa é uma ferramenta que as pessoas aos poucos vão usando e vão criando esse modelo de trabalho entre as áreas. Aqui tem duas pessoas responsáveis por assinar esse documento. O Pompeu ele colocou para salvar a minuta. O sistema identificou que ele é um dos assinantes. Então ele já pergunta, quer assinar agora o documento? Aí ele pode assinar. Veja que existem as duas possibilidades. A assinatura eletrônica, que é por meio de uma senha, e a assinatura com cartão ou token, que daí ele vai pedir o cartão. Esse documento, então, está assinado. E veja, ele passou a constar aqui na ficha do processo, mas ele não tem um número, né? Ele está numa cor diferente. É porque indica para quem está trabalhando com o processo, que é o único que consegue ver essa informação, que existe uma minuta. Não é documento ainda, mas existe uma minuta lá. E essa minuta pode ser lida também aqui, ou pode ser editada por meio dessas possibilidades. Agora veja, ele fez uma minuta para eu assinar também. Então agora eu vou entrar também no sistema, só que agora com o meu login. E essa minuta vai estar disponível para minha assinatura em um painel de controle, né, que é um painel de controle chamado Tenho que Assinar. Ali vão aparecer todas as minutas de documentos que eu preciso assinar. Veja, está aqui a minuta, eu tenho algumas aqui. Até bom um exemplo, porque eu poderia já marcar todas aqui e assinar em lote, né, ou poderia analisar uma por uma, lendo o documento aqui, ou lendo o processo inteiro, indo para a ficha dele e analisando o processo completo. Eu já tenho aqui aqui está o conteúdo da minuta que o Pompeu fez para mim, e eu também consigo ver aqui o comentário que ele fez. Aqui que é a ferramenta importante que o Ageu comentou, que o presidente usa muito com os diretores, né? Então o presidente, na hora de despachar, ele vai entrar nessa telinha aqui, é basicamente a tela que o desembargador usa, eu tenho que assinar, ele entra aqui e vai verificar. Pompeu, só sobe um pouquinho mais no cabeçalho. Ele vai verificar todas as minutas que ele tem. Ele pode já, inclusive, filtrar pela área que criou essa minuta. Então, no caso, o presidente vai ver todas as minutas que o Ageu criou. Então, ele vai selecionar a direção geral aqui. E aí ele vai vir e vai ver quais são os documentos que ele precisa assinar. Vai observar aquele campo de comentário para ver se o Ageu revisou aquela informação. E se o Ageu revisou, ele vai assinar. É nesse campo que eu me refiro, né? Então, todos os expedientes da área administrativa, se naquele campo comentário não tiver um visto por mim lá e o comentário complementar do que se trata, ele não assina enquanto não for revisto. Aqui também o sistema mostra algumas informações, né? Aqui tem a opção, neste ícone aqui, Pompeu, que é de verificar as alterações da minuta, que é um recurso que a gente consegue comparar a versão anterior de uma minuta. Múltiplas assinaturas. O Felipe fez uma minuta. Eu fui lá e alterei o conteúdo daquela minuta. Quebrei a assinatura dele. Ele vai ter que assinar novamente, porque ele tinha assinado outra coisa. Quando ele for ver a minuta, ele vai poder comparar as duas versões. Ele vai poder saber o que ele tinha feito
o que eu modifiquei, né? Então é possível comparar essas versões. Pode fechar. Aqui tem um outro exemplo que mostra uma minuta que já foi assinada por outras pessoas, né? E aí eu consigo ver. Isso daqui é uma minuta que exige assinatura. Já foi assinado pelo Pompeu e está aguardando a assinatura do Gustavo. Né? Caso é muito frequente em atas de reuniões, né? 10 pessoas. Por que aquela ata não está no processo ainda? A gente vem aqui e vê quem é que faltou assinar. E às vezes diz, ó, faz 10 dias que tu não dá uma olhadinha no teu PROAD, né? Que é muito raro de acontecer, mas pode ser que aconteça. Né? O que importa é que a gente consegue identificar essas situações e promover a correção. Né? Então, vamos lá assinar só, Pompeu, só para fechar. Quer rejeitar? Ah, sim. Eu posso também rejeitar a minuta dele, né? Eu não quero assinar, não gostei da versão da minuta, vou rejeitar. E aí tem a funcionalidade, eu marco qual é a minuta que eu quero e dou um rejeitar selecionado. E alterar? Eu posso alterar. Sim. Poderia. Quer alterar? Podemos voltar para alterar, né? Então vamos lá, dá um não aqui. Vamos voltar. Então aqui, ó. Eu li aqui a minuta. Cadê a minuta do Felipe? Eu clico, eu posso ver e posso alterar o texto dela aqui, ó. Para adequação do plano de contratações, bota no prazo de 5 dias. Isso, pronto. Aí, nesse momento, eu vou salvar. Aí é aquilo que eu comentei. Como eu promovi uma modificação no documento, e esse documento já havia sido assinado pelo Felipe, vai exigir a assinatura dele novamente. Não, o sistema ele só vai quebrar se alterou. Porque se não alterou, ele não quebra. Tá? Se for para desembargador e houve uma modificação, o que pode acontecer? Nesse caso, normalmente é bem comum. Quer ver? Pompeu, cancela aqui. O que normalmente as pessoas fazem... Sim. Isso. Não, daí o que normalmente... daí a pessoa vem aqui, ó, essa minuta foi feita pelo Pompeu, eu removo a assinatura dele. Pode remover. Na hora de despachar. Ah, eu tenho que mudar, daí ele remove aquela assinatura ali. Isso, desembargador. Aqui vamos supor que é o desembargador que está fazendo essa análise da minuta, né? Então, ele veio aqui, ele viu a minuta do Felipe. Ah, tá tudo ok e tal. É porque nesse caso o Felipe colocou como ele também deveria ter assinado. Que ele poderia ter criado uma minuta só para o desembargador assinar. Aí o desembargador mexe na minuta à vontade e aí assina e já virou um documento. Vamos imaginar essa situação. Seria uma situação com uma única assinatura do desembargador. Não sou desembargador, mas aqui no exemplo, né, seria o desembargador responsável por assinar. Ele recebeu essa minuta, alterou a minuta e aí ele pode salvar. Salvou? Mas faz o seguinte, Pompeu, vamos fazer diferente. Hã? Depois volta ali que eu entendi. É porque tem várias minutas no mesmo processo. Essa é outra coisa. Eu posso criar várias minutas no mesmo processo. Só que era importante fazer o caso, exatamente o caso da dúvida se voltar ali, do doutor. Ele teria que criar uma minuta só para um assinante. Essa era a situação, né? Não. Nós temos uma situação semelhante a essa. Nós temos, por exemplo, vamos criar uma situação na nossa vida administrativa. Nós temos um corpo de pessoas que analisam determinados processos. Depois nós temos uma concentração de um assessor ou do juiz auxiliar que faz uma
Sim. É. Uhum. No PJE, quando vem para mim, eu posso fazer o Sim. acesso lá e faço a alteração aqui, mesmo sabendo que passou por Isso. assessor e tal, para Isso. mim fazer a análise. Agora, da forma positiva que você colocou, nessa situação, tem uma conferência, tem um visto lá da pessoa também que conferiu. Sim. É uma forma como ele está explicando. Sim. É. Só que no PJE eu posso fazer alteração. Agora, pelo que eu entendi, na situação que ele está colocando, eu não posso fazer alteração. Eu tenho que devolver para ele. Não. É possível fazer alteração também, só que eu vou constar ali naquela assinatura múltipla. Após eu fazer a conferência e colocar que eu vistei, eu vou ali e removo a minha assinatura. Aí vai só para o presidente, já com o meu visto, mas sem a minha assinatura. É, isso é uma. É. O desembargador assina. Ela vai constar minha assinatura, por exemplo, o Gustavo é da área dele. Ele fez. Não, eu removo. Ele remove. Eu mesmo removo. Eu faço o visto e removo e salvo. Aí fica só a assinatura do desembargador. Quando permanece a assinatura, essa questão. Não. Não, se permanecer. Nas eleições existe assinatura, tem que ter assinatura, exatamente na mesma situação. Sim, O presidente vai olhar e falar assim, olha, o meu assessor examinou, cadê o visto dele? Entendeu? Agora ele vai, ele examina e quer fazer uma modificação. aí ele faz a modificação. Se tiver que constar minha assinatura junto, no caso de uma conclusão para ele, vai voltar para mim. Mas simplesmente para mim assinar e aí vai embora. É. Tem. Não, mas é isso Tem. que hoje eu estava comentando do método de trabalho Aí, dele só que com o eu Dr. Edson. tenho que constar inicialmente ali, dependendo da área que cria, se for para mim visar para o presidente, porque senão eu não vou ter acesso. Né? Aí eu visei, eu não tenho que assinar nada, eu viso, excluo meu nome da assinatura. Sabe porque vai estar na caixa de comentários ali que está visto por mim. Tá? Na Isso. caixinha de comentário. E a partir do momento que ele assina, aquela caixa de comentário também some. Ninguém mais tem acesso àquilo. Então veja, seria uma situação assim, o corpo técnico, vamos supor, eu faço uma minuta para o AGEU levar para o Dr. Edson assinar. Seria mais ou menos essa situação, né? Isso. Só que o AGEU, ele se faz um minuto. Sim. Nós temos muita situação assim, nós temos um corpo funcionário, 10 funcionários trabalhando no Sim. processo. Agora nós temos o AGEU, que é o conferente de todos. Isso. Antes de ir para o presidente, eu tenho que saber que o AGEU conferiu. Agora, só que quando vem para mim, por exemplo, eu quero colocar um prazo de 5 dias lá. Uhum. Entendeu? Só que eu preciso voltar para o AGEU para Não. fazer essa alteração. Não, aí, então Não. assim, é por isso que eu estou dizendo. O corpo técnico, vamos imaginar, eu e o Pompeu, né, eu e o Felipe. A gente faz uma minuta para o AGEU revisar e levar para despachar com o senhor, vamos imaginar. Então eu vou fazer a minuta, o que eu vou colocar? Para o AGEU revisar, eu vou dizer que ele tem que assinar, e aí vai aparecer no painel dele, ó, tem que assinar, tem que analisar. Ele vai analisar, vai dar o ok dele, vai dizer visto, e vai dizer, ó, agora, Dr. Edson pode aparecer no painel para o Dr. Edson assinar com o meu visto. Aí ele diz, ó, eu tiro o meu, ele tira o nome dele e bota no nome do Dr. Edson. Só o Dr. Edson vai assinar. Com o visto dele. Já tem o visto dele. Pode modificar à vontade, que vai assinar e já vai virar documento. Não sei se ficou claro. No caso dessa registrado. minuta, que ele... A comparação da anterior e a fica versão. tudo registrado, Tudo registrado. claro. Fica tudo registrado. Sem dúvida. Mas então é uma alteração de assinantes. Ele tem que colocar ele como assinante para ele ter acesso. Aí ele altera o assinante. Exatamente. Para saber que ele... Para ele saber que está pendente para ele fazer uma análise. Não pode haver uma confusão, porque vai haver documentos que ele assina. Sim. E outros que ele só repassa. Não, mas... O que eu assinar, eu assino. É. Eu assino junto. Se porventura o presidente fizer alguma alteração, ele vai fazer a alteração, vai assinar, mas como houve uma alteração, vai voltar para que eu também assine. Aí eu Mas o assinando, presidente nem fica sabendo que caminho- apareceu para ele assinar novamente. É. É
só uma questão... Isso é uma Porque só até exigência do sistema. tecnologicamente não há viabilidade de fazer uma alteração num documento assinado sem quebrar a assinatura. Pela questão da segurança da informação. É uma questão legal, exatamente. É. Então, assim, não haveria uma maneira fixa. Documentos que eu preciso revisar, mas que eu não assino, e documentos que eu assino. Nesse caso, vai tudo para uma coisa só. Os que eu assino, Tudo com uma coisa. Aí que existem outras ferramentas do PROAD que pode ser usada para esse tipo de coisa. Eu posso criar uma pasta virtual dentro do PROAD para agrupar todos os processos, todos os documentos que o AGEU precisa revisar antes de encaminhar. Então eu vou pegar esse processinho e vou dizer, ó, coloca lá na pastinha de revisão do AGEU. Aí o AGEU só vai olhar lá e vai encaminhar para a autoridade competente, doutor Edson, né? Então são duas coisas, duas opções de fazer a mesma gestão. Acontece que lá no tribunal no nosso tribunal há muito essa questão de fazer um despacho e a decisão do desembargador já no mesmo documento, né? Então aí acaba ficando a assinatura do diretor-geral e do presidente. Mas é uma questão, é um modelo de trabalho. As duas formas são comportadas no sistema. Se eu quero só criar um espaço para organizar os processos que o AGEU precisa conferir, fazer a conferência final, eu vou lá, vou colocar esse processo dentro de uma pastinha chamada para revisão do assessor, vamos imaginar. E aí todos os processos estão lá, ele vai analisar e vai dar o ok dele ou não. Certo? E ainda assim, à primeira vista parece complicado, mas eu não uso essa pasta que o Gustavo está falando, exatamente porque são apenas duas situações. Ou eu assino ou eu não assino. Se eu não assinar, eu removo meu nome. Né? É bem mais prático. Na prática mesmo, né, propriamente dita, eu entendo que sim. Até porque se eu não fizer uma dessas duas situações, eu não estou fazendo a revisão. Né? Não vira um documento Não porque vira. exige a assinatura do... Tem como remover. Uma vez assinado e está dependendo de outra assinatura, pode ser removida essa assinatura, não tem problema. Tem um painel ali pendentes Isso. de assinatura, né, Gustavo? Tem um painel, isso, justamente, até outra informação. Tem um painel pendente de assinatura. Desculpa. Assinatura, isso. Aguardando a assinatura. Cadê? Aguardando a assinatura. Que o sistema mostra todas as minutas que eu criei para alguém assinar e que ainda não foram assinadas. Então, nesse caso, eu poderia vir aqui e remover, se foi alguma coisa que eu assinei também, poderia remover a assinatura daqui. Esse programa, ele pode ser acessado em qualquer computador ou depende de instalação do programa? Não, ele... Com determinada chave de acesso? Não. Ele é acessável de qualquer navegador. Na verdade, ele é homologado em dois navegadores, que é o Chrome e o Mozilla, que é o mesmo do PJE, né? Então, mas ele funciona no IE, ele funciona na maioria dos navegadores. Funciona no celular. Depende da instalação. Não. Você entra na página do tribunal e acessa o programa. Isso. Ele pode ser assinado em qualquer computador, até de uma LAN house. LAN house, do celular, do tablet, de qualquer lugar. Acontece muito, normalmente o pessoal está viajando, está fora do Brasil. Aconteceu esses dias, acho que era um desembargador, estava na Alemanha lá, assinou o documento. Pela internet. Independente de instalação, exato. Há numerador automático? Ou, eu vi a hora que você falou assim, as unidades que têm controle. Então, não há o numerador automático ou é a unidade que... Se quiser fazer o controle do número do meu despacho, do número da minha informação. Não, o sistema não controla isso e deixa aberto para cada unidade. Deixa aberto. Por que a gente não fechou? Porque muitas vezes um ofício número 15, por exemplo, ele eventualmente nem passou no PROAD, ele foi só numa lote digital. Então, se tivesse a numeração automática, o sistema ia acabar atropelando isso ou duplicar e gerar uma confusão. Lá no TRT da 12ª, os atos de aposentadoria, de remoção, são todos assinados
Todos assinados via PROAD. Todos. Ah, é possível sim. Ah, perdão, peço desculpas. A pergunta era se todos os atos de remoção, de aposentadoria, de nomeação eram realizados por meio do PROAD. A resposta é sim. Tudo que é de recursos humanos, todos os atos, todas as portarias, tudo é assinado via PROAD. Tudo, isso, só complementando, tudo que não tem sistema próprio, né? Mas no caso de atos e portarias, são todos os... Com a vantagem que as situações. publicações também são automáticas, né? Depois o Isso. Gustavo vai repassar ali o... Diário eletrônico. Diário da União, não. Sim, normalmente aí é feita uma notinha, um envio lá para eles específico, né? Essa assinatura virtual, né? Isso. A assinatura, tanto de forma virtual como de forma por token, na virtual também pode se conferir a autenticidade dela, como no token? Todo documento assinado, essa assinatura fica embutida dentro do documento, né? Se abrir o documento e mudar uma vírgula, ele vai modificar. Até, Felipe, o Felipe ele vai baixar um documento assinado para a gente mostrar como que é verificada essa assinatura. Tem que baixar. Tem que abrir em outro... Esse aí é um documento assinado, ele está verificando a assinatura. No caso, essa aqui é uma assinatura gerada pelo próprio sistema, né? Então, que nem eu estou conseguindo ler, mas tem aqui tem a propriedade, validar a assinatura, e aí vai validar. Um identificador, se a assinatura tem um identificador, sim, toda assinatura ela é gerada, apesar de ser gerada pelo sistema, ela tem um identificador, né? Ela é uma assinatura única, não existe outra igual. Esse aqui também, ó, até para demonstrar, o Felipe abriu um arquivo que é gerado pelo sistema. Ele é um arquivo PDFA, por isso que aparece uma barrinha azul aqui dizendo que é um arquivo característica PDFA. A medalhinha aqui também indica que tem uma assinatura, e clicando aqui a gente consegue ver as propriedades da assinatura. E aí pode também aqui, ó, validar a assinatura ou verificar as propriedades dela. Certo? Nós estávamos fazendo uma... A veracidade da assinatura, como que é feito? Esse documento, se pegar ele e enviar por e-mail para alguém, qualquer pessoa, ela vai abrir num leitor de PDF qualquer, e a funcionalidade de verificar a assinatura já vai estar disponível automaticamente, porque a assinatura está embutida no documento. Não é o documento e um arquivo de assinatura que eu preciso conferir os dois. Tá. Ele já está automaticamente embutido no documento. Certo. Isso. A Ângela está solicitando aqui eventualmente criar uma minuta com um documento em PDF já, né? Então é a mesma opção, as mesmas características, só que ao invés de selecionar a opção de usar a minuta criada no editor, eu seleciono a opção de usar a minuta criada através de inclusão de arquivo. Aí aparece a opção para escolher o arquivo no computador, a gente escolhe. O sistema vai fazer uma única crítica, que o arquivo esteja no padrão PDFA. Eu não sei gerar um arquivo em PDFA. O que pode ser feito? O sistema tem uma funcionalidade para fazer essa conversão, tá? Ou ele já faz a conversão automática, ou ele já faz a conversão automática, e aí a pessoa vai ter que assinar via sistema também. Esse aqui é um documento que o Felipe escolheu,
ele estava na estrutura de diretórios, o sistema verificou que o documento já está assinado pelo Felipe, porque era um documento que já tinha uma assinatura digital dentro dele. É um documento que já estava assinado lá por ele. Sim. Pode falar, não. Ô, Gustavo, posso perguntar uma coisinha? Pois não? O Claro. editor, ele aceita itálico, negrito? Sim. Ele é amigável? Ah, tá. Ele é um editor, até uma das coisas, ele é um editor bem simples. Tá. Mas isso pode ser habilitado diversas funções nesse editor. Nós optamos por habilitar menos funcionalidades para ter os documentos mais limpos, assim, sem muita criatividade em termos de né, não ter uma fonte vermelha piscando, alguma coisa do tipo assim, né? Então, pois não? No caso dos processos que são oriundos de licitações ou dispensa, inexigibilidade, os controles, você falou que, no caso de acompanhamento e fiscalização, tem um sistema à parte. Não, é junto. Tudo que é gerado de ato de fiscalização, o fiscal, as comunicações que ele faz com a empresa, ele junta os e-mails no processo, a fiscalização de um contrato que é de prestação continuada, existe um sistema à parte. É isso que eu queria perguntar justamente sobre isso. No caso, controles de vigência, Ah. saldos de empenho, né, toda essa parte de acompanhamento contratual mesmo, o sistema tem ou são à parte? Nós temos um sistema que faz esse controle, mas o que acontece? As pessoas pegam, teve uma licitação, né, dela derivou um contrato, foi assinado um contrato que tem uma vigência. A área responsável pelo controle dos contratos, controlar a vigência, alertar a área gestora de que o contrato está terminando, o que ela faz? Ela cadastra um alerta para ela, para que o sistema lembre em data oportuna que ela tem que fazer algum procedimento. Ok? É possível. Só com relação ao editor, ele é simples, mas ele tem a melhor funcionalidade para os usuários, que é o colar do Word. E ele mantém a formatação, ao contrário do PJE. Certo. Então a gente estava mostrando aqui. Oi? Ah, sim. Aqui é a opção de criar um alerta, aquela funcionalidade que nós estávamos comentando. Então eu posso criar um alerta. Eu vou descrever aqui alguma coisa, qual é o meu lembrete, né? E posso dizer, eu quero o alerta para uma quantidade de dias ou uma data definida, né? E eu quero seja alertado na minha unidade, aí eu escolho qual que é a unidade que eu quero ver esse alerta. Essa daqui é uma funcionalidade, ela é muito utilizada no tribunal, muito utilizada mesmo para a gestão. Só que as pessoas também, na medida que a gente começa a utilizar as ferramentas de nuvem, o e-mail do Google, ou uma ferramenta de e-mail, um calendário que é integrado com a ferramenta de e-mail, as pessoas também, a gente percebeu que as pessoas começavam a lançar um evento na agenda dela, né? Então a gente fez para a próxima versão, todos esses alertas do sistema vão aparecer na agenda do celular da pessoa também, se ela quiser, naturalmente, né? É uma opção. Tem gente que não quer nem ver alerta fora do horário de expediente, mas tem gente que quer se lembrar do que precisa fazer naquele dia, né? E eu, particularmente, estou esperando bastante essa funcionalidade, porque eu uso muito ela. Eu uso muito alertas, né? Para lembrar. Então, se ele integrar com a minha agenda, vai ser perfeito. Bom, a gente estava fazendo, então, nós pegamos, né, didaticamente, a gente pegou um processo que estava na minha caixinha lá de pendentes para trabalhar. O Felipe assumiu esse processo, criou uma minuta e essa minuta foi assinada e virou um documento. Aqui ó, o Felipe está mostrando a funcionalidade dessa que vai exportar a agenda para o celular, né? Então o sistema vai gerar um ID aqui para que o celular possa ler essa agenda diretamente.
um ID é um identificador, uma chave de acesso à agenda do sistema. E a ideia dessa exportação do calendário é ser uma ferramenta de gestão da área, porque você pode exportar esses lembretes, esses alertas, por área e compartilhar com todos. Então, você pode ter um calendário do Google compartilhado por todos da área, que eles ficam vendo de maneira síncrona o que está acontecendo e o que tem que tomar cuidado, né? Normalmente, tudo aquilo que a gente quer que tenha uma atenção maior, a gente cria um alerta. Aí a ideia é que esse alerta eu possa mandar para a minha agenda, porque daí a minha secretária também olha, vai lembrar, já vai chegar com a minuta pronta, já vai chegar com a informação mais mastigada, né? Então é uma ferramenta de gestão importante, né? Que a gente está avaliando que vai ser um grande salto de qualidade na gestão. Bom, só voltando lá, certo. Aqui o Felipe a gente está tratando ainda da questão dos alertas, né? Eu posso ver todos os alertas das minhas áreas, quais são os processos e quantos dias já estão expirados. Ó, tem alerta aqui mais de 60 dias atrasado, então eu posso clicar aqui e tomar alguma providência, né? Pedir que o processo seja encaminhado. Aqui ainda está vigente ainda, né? Tem 13 dias. Tem também, a gente falou aqui da opção da minuta, né? Fizemos uma opção de minuta, inclusive já com encaminhamentos. Temos também a opção de registrar procedimentos, aquilo que eu comentei anteriormente, que é quando a gente precisa fazer alguma coisa no processo que não necessariamente vai fazer com que ele saia da nossa posse, né? A gente ainda vai continuar com ele, vai ter que ficar aguardando alguma coisa. Então eu posso registrar um procedimento dizendo, eu enviei um e-mail lá para o CSJT e estou aguardando a resposta. É importante fazer isso porque as pessoas, como o processo está disponível para todos, as pessoas às vezes acham que o processo está parado. Mas muitas providências já foram tomadas e as pessoas não sabem. Então se a gente registrar os procedimentos, as pessoas vão ficar informadas do que está acontecendo. É mais uma questão de transparência e também de diminuir o número de telefonema para as áreas, né? O que está parado aí há 40 dias e não foi dado encaminhamento nenhum? Aí se lançar o procedimento, essa informação já vai estar esclarecida. A possibilidade também de selecionar, de fazer a publicação de documentos no diário. Na verdade, a gente não tem permissão, né, Panfilo? Não. Pois nós teríamos que encontrar um usuário com permissão. Porque também é outra situação, né? Nem todos os usuários têm permissão de publicar informações no diário oficial, né? Então, por isso que a funcionalidade não está aparecendo aqui pra gente. Mas ela Se clicar lá não aparece lá na... Oi? Esses que foram publicados só para ter uma... Onde? O último campo aí, última coluna. Isso aqui? Aí, Não, esse aqui... isso aqui não é de publicação. Isso daqui é uma situação... que tá ruim de ver, né? Isso daqui é uma situação transitória, porque todo documento que o sistema marcar com essa informação aqui, com esse ticket, é porque o documento não está no padrão PDF-A. Por que isso acontece? Porque o padrão PDF-A passou a ser adotado dentro do sistema há 2 anos atrás, mais ou menos, né? 1 ano e meio a 2 anos atrás. Então, documentos mais antigos não estão nesse padrão. Aí o sistema bota essa funcionalidade para que a pessoa possa converter o documento em PDF-A. A pessoa só vai converter em PDF-A hoje na prática no sistema se esse documento tiver que ser arquivado nos assentamentos funcionais. Que daí é um requisito obrigatório do assentamento funcional ser um documento PDF-A para que tenha a guarda por longo período de tempo. Então isso daqui, como a gente estava tratando aqui um processo de teste, uma base de homologação bem antiga, é um processo de 2012, ele está nessa situação transitória. Tem a opção também aqui de solicitar a ciência de pessoas, certo? Então a ciência é um mecanismo muito importante, é quando a gente precisa ter certeza que a pessoa leu uma decisão. Vamos imaginar uma situação que eu solicitei um adicional de qualificação, porque eu fiz um treinamento, alguma coisa. E
tramita, o AGEU entende que tem que indeferir, ele vai indeferir e ele vai me dar ciência desse despacho, para que exista um instrumento legal de que eu tomei conhecimento daquela decisão e eu tenha o prazo para recorrer. Então ele pode já dizer, prazo de 30 dias para manifestação, esse prazo vai começar a contar do momento da minha ciência. Tá? Então, a ciência é utilizada para isso, tanto quando defere quanto indefere, né? A ciência é utilizada. Isso, se a pessoa não tomar a ciência, entrar no sistema, ver que tem uma ciência para tomar, não quero tomar, fecha o sistema vai aguardar 10 dias. Passado 10 dias, que é o prazo da Lei 11.419, o sistema vai dar a ciência automática para ele e vai começar a contar o prazo. Ou seja, é melhor ele tomar ciência, senão ele vai ficar 10 dias sem trabalhar. Sim. Exatamente. Isso. É importante. A pergunta é interessante. O colega perguntou se enquanto há um pedido de ciência, se a pessoa recebe um e-mail. Recebe. Todo dia. Enquanto ela não tomar ciência, ela vai receber um e-mail por dia. Você tem um processo para tomar ciência. Ela não diz qual que é o número do processo, não diz nada, só diz que tem um processo. Isso foi até uma decisão, porque a pessoa tem que tomar a ciência de qualquer forma, né? Independente do processo. Se tiver de férias, volta e meia aparece essas situações. Se tiver de férias, o que vai acontecer? O sistema vai dar a ciência automática, só que quem for tratar vai verificar que ela está de férias e o prazo é estendido. Porque pode ser férias, pode ser viagem a serviço, pode ser diversos fatores, né? Aqui é um exemplo. Existe um pedido de ciência, a pessoa está tentando entrar no sistema e o sistema não deixa fazer nada, a não ser tomar ciência. E aí que diz, quem que solicitou ciência? Foi o Serviço de Desenvolvimento. Motivo, tomar ciência dos documentos. Outra coisa importante, para tomar ciência, ele é obrigado a fazer a assinatura do documento. Esse foi um requisito, inclusive, novo do sistema. Antes não existia assinatura e só o sistema só gerava uma informação dizendo que a pessoa tomou ciência, mas agora é gerada a informação e essa informação é assinada pela pessoa que tomou ciência, declarando que tomou ciência, exatamente. Questão legal, a nossa assessoria jurídica pediu esse requisito. Eu vou assinar aqui, porque senão... Não sei qual é a minha senha nesse ambiente. Aí. Aqui é um ambiente de homologação, não sei qual é a minha senha lá. Certo. Bom, tomou ciência, o sistema já abre também os documentos, naturalmente, para ele ler do que se trata. Agora vamos imaginar a situação que a pessoa leu e depois, o que eu tomei ciência mesmo? Não lembro. Às vezes acontece comigo. Muitas vezes eu tomo ciência de 3, 4 expedientes por dia e no fim de uma semana eu já não lembro mais o que aconteceu. Existe uma pesquisa rápida, uma opção, que é uma das ferramentas de gestão e controle, que é assim, vou pesquisar tudo que eu tomei ciência entre o dia 2 e o dia 6. Então, rapidamente eu posso... faço essa pesquisa e ele vai trazer a relação dos processos que eu tomei ciência naquele período. No caso foi só esse aí. Aí eu posso ler novamente para tomar conhecimento. Clica nesse processo, por favor, Pompeu. Vem aqui em documentos. Lá embaixo. Como eu comentei, quando eu tomei ciência, o sistema gerou automaticamente uma certidão de ciência no processo. E essa certidão, daí ela tem uma informação, isso aqui é customizável, né? Tem uma informação que diz que a pessoa tomou ciência nesses documentos aqui. O documento número 3 e o documento número 4. E no histórico de eventos também
aparece essa informação. Tá? Vamos voltar lá naquele... Vocês querem explorar um pouco mais das funcionalidades do processo? Querem ver a criação de um processo? Uma criação de um processo, né? Então, a criação do processo, nós temos a ferramenta protocolar processo, né? Eu vou digitando um assunto, férias, por exemplo, e aí o sistema vai mostrar todos os assuntos de férias que eu posso criar. Aí vamos imaginar agora uma situação eu não encontrei o meu assunto, não encontrei o assunto daquilo que eu quero protocolar. Nessas situações, a pessoa pode encaminhar o documento para a área de protocolo, para ela fazer um protocolo correto. Por que dessa estratégia? Isso daí é feito o que a gente chama de protocolo simplificado. Essa é uma estratégia para evitar que as pessoas façam cadastramento de processos sem as informações adequadas e dificulte depois a gestão. Então, a gente restringindo isso, de certa forma, a gente incentiva ao solicitante já achar a forma correta de fazer aquele pedido, né? Porque, diferente, ele vai ter um trabalhinho a mais que é encaminhar para uma outra área, né? Então, aqui ele faz assim. E também é importante centralizar, porque depois a gente também consegue ter mais informações de quais os assuntos que estão faltando no PROAD, que a gente pode melhorar, pode incluir e pode ir aperfeiçoando o sistema, né? Ó, o Felipe escolheu um assunto, regime próprio de previdência social, devolução, impugnação, reconsideração ou recurso. Quando escolhe o assunto, podia só voltar naquela tela para o pessoal para... Pode ser o mesmo assunto, não tem problema. Ó, quando escolhe o assunto, o sistema... eu tenho dúvida do que trata esse assunto. O sistema mostra aqui um resumo do para que utilizar aquele assunto. Esse caso aqui não foi muito feliz porque o resumo foi mal informado no sistema, né? Mas se pegar qualquer outro assunto, vai ter uma informação um pouquinho... Nossa, aqui, folga compensatória, trabalho em final de semana e feriados. Solicitar registro de trabalho em finais de semana ou feriados com a finalidade de usufruir folga posteriormente. Essa tabela de assuntos, ela é gerenciada lá no tribunal, não é pela TI, não. Ela é gerenciada por um grupo gestor. E é restrito. O assunto e o tooltip aí também? Sim, isso. Eles que cadastram, eles que fazem esse gerenciamento. Então, quanto melhor for esse gerenciamento, mais informações, melhor vai ser a apresentação para o usuário e a facilidade dele encontrar o que ele realmente precisa. Bom, vamos só continuar um cadastramento aqui, que até o nosso tempo está ficando curto. E aí, temos mais 10 minutos. Né? Então, escolheu o assunto. Aqui a gente informa, no segundo passo, nós informamos quais são os interessados. A terceira etapa é nós escolhermos se esse é um assunto pessoal ou se é um assunto, é um processo que eu estou protocolando por alguma das minhas áreas, não é uma questão particular, né? Então, se eu escolher uma área, eu tenho que colocar quem que vai ser o responsável por autorizar o prosseguimento daquele processo. Ou seja, o diretor daquela área, né? O diretor, o chefe, quem for o superior hierárquico daquela área. Então, nesse caso aqui, né, a gente pode colocar o AGEU. Fazer sem subscritor para ele criar. Ou faz sem subscritor isso para já criar. E no caso alguma coisa que precisa, não existe subscritor, né? Esse daqui é um caso que o assunto foi configurado para que a pessoa preencha um modelo de documento, para padronizar esses requerimentos. Então aqui a pessoa vai, o sistema já identificou isso e vai solicitar que a pessoa preencha o documento. Bom, observe que aqui está o pedido.
eu consigo ver o documento, consigo editar, se eu, eu quero editar lá, faltou alguma informação. Eu posso juntar novos documentos, né? Eu vou colocar um resumo também. É muito importante colocar um resumo do processo para que seja uma chave de busca, uma informação de busca importante, né? Posso marcar que eu quero acompanhar esse processo, então toda vez que ele tiver uma movimentação, eu vou receber no meu e-mail informações sobre essa movimentação. Posso, já concluiu, né? Ah, certo. Ele tentou cadastrar um processo sem assinar o documento. Daí o sistema disse, opa, não pode cadastrar porque esse documento número 1, pelo menos um precisa ser assinado, que é o requerimento, né? Que é o pedido. Então ele assina, e aí até antes de prosseguir, Pompeu, ele também pode anexar outros documentos, né? Aí o anexar documento também, ele pode fazer um documento no editor, ou pode incluir de um PDF. Coloca um PDF. Aqui é outra... Isso, pode escolher. Aqui outra questão interessante é, quando eu vou juntar um documento, eu preciso informar quem que é o autor desse documento. Porque se eu sou o autor, o sistema vai exigir a minha assinatura. Se eu não sou autor, o sistema vai simplesmente indicar que este documento foi juntado pelo Felipe, mas que ele não é o autor, por isso que não vai exigir a assinatura dele, certo? Essa informação aqui é super importante, principalmente para a questão das pastas funcionais, né? Porque todos esses atributos, isso daqui são atributos de gestão documental, né? Se o documento é digitalizado, se ele é eletrônico, quem são os autores. Quando essas informações vão para o sistema de assentamento funcional, todos esses atributos do documento vão junto, né? E vão fazer parte do histórico daquele documento. Isso está até no guia de requisitos do modelo de requisitos do judiciário, que é o Morec Jus, né? Então, esses atributos foram colocados para que o PROAD fique aderente ao Morec Jus. E aí, ok, finalizou tudo, ele só conclui o processo, o cadastramento, né? E aí, no momento do cadastramento, o sistema já dá o número do processo e indica para onde que aquele processo foi encaminhado. Pois não. Se por um acaso eu capturei o documento em PDF não correto, mesmo que você anexou, você tem um recurso de abrir ele para ver se realmente o que está aí era o correto. Se não for, eu excluir e processar de novo? Estamos falando do momento depois de concluir ou neste momento? Neste momento aí, ou depois de concluído alguma hora, eu abri o que está ali em PDF. Sim. Porque, às vezes, você tem vários documentos, um perto do outro, na hora que você vai capturar, você desce um para cima ou sobe. Perfeito. Eu quero aí, visualizar aquele documento para confirmar se realmente era o que eu queria anexar. Sim. Nós temos duas situações. Tá? Aqui já está disponível o link. Ou, nós retornamos esse documento aqui, antes de ser enviado, ele pode ser visualizado aqui. Foi aquele documento que nós selecionamos. Saber. Exatamente isso. É um documento qualquer, né? Então ele pode ser visualizado. Não era esse documento. Exclui. Tudo bem. Certo? É isso que eu queria saber, exatamente. E vamos imaginar outra situação. Eu já cadastrei o processo, ele já foi lá para a área de preparo de pagamentos de pessoal, como foi aquele exemplo, e só que eu juntei o processo errado. E agora, como é que eu faço? Eu tenho que alertar eles lá de que há um erro. Eu posso fazer um pedido complementar, porque o processo já não está mais comigo. Excluir o processo antes de eles receberem. Melhor ainda. O Pompeu está até alertando. Vamos imaginar nessa situação. Eu acabei de cadastrar o processo. Ele não foi recebido lá pelo serviço de preparo de pagamento. Ninguém começou a tratar esse processo. Eu posso excluir ele e fazer um novo
protocolo. Agora, se já tivesse sido recebido, significa que alguém já começou a analisar. Então, se alguém começou a analisar, eu poderia solicitar a correção desse documento ou a exclusão dele e substituição por outro por meio do pedido complementar. E aí eu sei o número do processo, eu boto o ano, número e ano, né? 15. Era o 5? Aqui que a gente criou 6. Mas já tinha uns 5 antes. Então daí ele justifica aqui, teste, mais uma vez a criatividade, né? Mas ali poderia ser, solicito a substituição do documento 2 pelo documento anexado no pedido complementar. Não tem como você pedir para ele Pode, retornar para você e você... pode também. Em muitas situações as pessoas optam por isso. Certo. Né? E a pessoa que está trabalhando com o processo prefere isso também, porque a exclusão do documento não fica na responsabilidade dele, fica de quem solicitou. Poderia fazer um pedido complementar aqui solicitando que o processo retornasse para a correção do documento número 2. Ou, eventualmente, numa informalidade, ligo lá, olha, juntei o documento 2, devolve o processo para mim. Aí é uma questão de fluxo de trabalho. Mas as pessoas se sentem muito mais confortáveis se quem quer excluir documento, que faça no processo. Né? Certo. Sim. Não, pode ir. Alerta. Não, o Felipe ele está com uma preocupação aqui. Nós temos o tempo esgotando, temos mais 1 minuto. Pompeu, por favor, faz a sua colocação. Só para alertar, uma coisa que aconteceu muito lá no nosso tribunal, que o sistema, apesar dele ter toda essa transparência e a fácil visualização das informações, ele não substitui a comunicação. Então, nesses casos, é muito mais fácil você ligar e conversar e pedir o processo e fazer a comunicação do que fazer um pedido complementar ou um formalismo, né? Ele não substitui o principal, que é a comunicação. Na verdade, o coleguismo, a amizade no ambiente de trabalho continua a mesma, né? As pessoas têm que continuar se comunicando, discutindo os problemas, né? E dando os encaminhamentos corretos. Né? Não pode simplesmente trocar a interação humana por um sistema, né? Isso aí tem que... Nos outros tribunais onde foram implantados, começou do zero ou há possibilidade de migração de processo já no papel ser autuado aí? Assim, de todos os tribunais que nós implantamos até agora, eles começaram sempre do zero. Há possibilidade de migração de dados. Eu não sei o quanto isso é vantajoso, daí tem que estudar caso a caso. Depende da estrutura de dados, a complexidade e também avaliar a relação custo-benefício, que eu digo que essa tem que sempre ser bem avaliada, né? Mas há possibilidade. E o que normalmente também os tribunais que adotaram, eles sempre começaram pequeno e foram ampliando os assuntos. Começaram para alguns assuntos, recursos humanos, ou os processos administrativos, ou só os processos da corregedoria, e foram crescendo e planejando isso. Inclusive, isso é uma coisa que a gente comentou bastante na visita lá em Santa Catarina, é que a implantação do PROAD, tecnicamente, ela não é algo complicado. O maior trabalho, que a gente diria, é um trabalho de levantamento de informações. É levantar quais são os assuntos que a gente quer que tramitem, quais são as áreas responsáveis por esses assuntos. Muitas vezes a gente pensa, não, isso é fácil, isso é rápido. Mas quando começa uma discussão entre todas as áreas, aí recursos humanos, o cadastramento pessoal, um acha que é no setor A, o outro acha, não, isso aqui é meu, não, é dele. E aí começa a ter conflitos, e aí é que a participação da nossa Secretaria de Planejamento nesse levantamento foi fundamental. Porque eles conseguiram fazer uma organização desses grupos, debater bem esses temas, até fechar uma tabela de assuntos consistente para poder implantar. Esse eu diria que é o maior desafio da implantação. É saber o que a gente quer fazer dentro do sistema. Tá? O resto aí
são coisas técnicas que o meu amigo Maurício, meu amigo Adeval aqui vão matar no peito. Tá? Então, eu não sei se gostariam de ver mais alguma coisa, eu sei que nós estamos com o tempo esgotado, né? Eu me coloco à disposição, eu até não botei nos slides, mas eventualmente depois eu deixo, né, o Paulo tem os nossos e-mails, os nossos contatos, a gente está à disposição para tirar dúvida, para contribuir nesse processo. Já alinhei com a AGEU, inclusive, da nossa preocupação com os tribunais que já implantaram e com aqueles que querem implantar o PROAD, da gente dar um apoio mesmo, né? Não é fazer de conta que estamos apoiando, né? Mas é apoiar mesmo para que não seja um processo mais tranquilo, mais leve, né? Sei que a gente está à disposição, a Gil. Já externei para o Paulo anteriormente, é uma preocupação nossa, principalmente por o sistema ter sido escolhido como a política nacional do SIGA, né? um dos módulos. É a preocupação nossa de uma atenção especial e bem de perto para a expansão dele para os outros regionais. Enfim, esse é o mecanismo aí que a gente espera ajudá-los a dar fim no papel, como aconteceu com a gente. E estamos à disposição. Agradecer a recepção, ao convite do desembargador Damiano, do Dr. Mauro, Paulo Almeida. E estamos à disposição. E pedir desculpas pela pressa, né? Mas foi o tempo que foi oportunizado aí para... Obrigado. Como todos nós vimos, a praticidade e a facilidade do sistema, com certeza agradou a todos nós, né? A forma como foi exposta também foi bastante didática e fácil, todos nós conseguimos captar exatamente como funcionou o programa. Então, eu estava, de certa forma, convencido que esse programa ia ter uma grande aderência aqui pelo nosso tribunal, né? Agora, depois que eu vi aqueles dois diretores trabalhando na praia, que eu tenho a certeza absoluta que o programa não terá nenhum óbice a ser implantado aqui no nosso tribunal, entendeu? Então, eu quero aqui, nesta oportunidade, agradecer os nossos palestrantes, ao AGEU, ao Gustavo, especialmente ao Gustavo, os nossos parabéns pela didática, a forma fácil e bastante inteligível como foi exposta a sua exposição, e também ao nosso Felipe, nossos agradecimentos, entendeu? E, com certeza, nós vamos aperfeiçoar os nossos contatos e vamos ter, com o avanço dessa possível implantação aqui no tribunal, os nossos laços vão ser bastante estreitados, né? Então, os nossos agradecimentos em nome do Tribunal Regional da 15ª Região e os nossos parabéns e felicidades a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado também. Essa daí